Salve, rapaziada, de boa? Então, rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês todo o processo que eu vou estar fazendo de restauração do meu quadro, né? Seguinte, rapaziada, o que aconteceu com esse Vikings aqui, ó. Ele é um modelo Vikings TUF 38 e ó, vocês podem ver que ele tá bem riscado já, né? Bem queimado. Esse aqui já dá pra imaginar por quê, né, rapaziada? O famoso trinca X aí, deu 3 trincas, 2 perto do canote aqui, desse lado e do outro lado ali. E na direção, né, rapaziada? Já é de costume já. Ele não deu trinca aqui, ó, rapaziada. Minha sorte foi que ele não deu trinca aqui ainda. O que ele deu trinca foi aqui, ó. Ele deu uma trinca na parte de cima aqui e uma trinca na parte de baixo. E daí eu levei pro cara fazer a solda, né, do alumínio. E ele fez um reforço aqui, bem forte. Essa trinca, essa solda aqui, ela é meio mais baixa, né? Ela não é dessa grossura aqui. E aqui na caixa de direção ele também fez uma solda bem mais reforçada. Dá pra ver aqui embaixo a solda original. E ele tá um relevo bem baixo, bem fundo. E aqui ele já tá bem mais pra cima, rapaziada. Então ele fez isso dos dois lados, do lado de lá e do lado de cá. Pra segurar a trinca que tava aqui em cima, né? E daí aqui ele fez dos mesmos dois lados, ó. Ele puxou a solda daqui de baixo até embaixo do outro lado aqui. E ele ficou bem grosso, ó, rapaziada. Então o que eu vou estar fazendo hoje é a recuperação, né? A pintura do quadro, hein? Daí vocês podem reparar que aqui, ó, ele já tá bem mais fosco já, que eu lixei, né? Pra poder tirar o verniz. Porque eu vou tirar toda essa tinta aí com o removedor, né, rapaziada? E se não tirar o verniz, o removedor não funciona direito. Então aqui ele já tá bem riscado já. Aqui também ele já tá bem fosco, né? E aqui ainda não. Então ainda vou ter que fazer tudo a lixação, né? O lixamento de toda essa parte de trás aqui ainda. E ainda vou fazer o desbaste aqui, pra ele ficar liso, né? Que aqui ele tá bem áspero ainda, ó. Tá uma solda grossa ainda. Que eu levei pro cara fazer a solda, mas ele não deu acabamento na solda, né, rapaziada? Aqui na frente eu não vou mexer, porque aqui tá normal, né? Ele não tá aparecendo os pingos de solda, né? Tá bem liso. Mas aqui eu ainda tenho que fazer o desbaste aqui pra ele ficar bem mais bonito, né, rapaziada? Na pintura, senão ele vai ficar aparecendo isso aqui na pintura. Então é isso daí, rapaziada. Eu vou fazer o desbaste ali primeiro. E daí eu vou vir lixando toda a parte de trás do quadro aí. Passando o removedor aí pra tirar a tinta. E daí eu vou mostrar o processo aí, passando o fundo, o primer nele, né? Fazendo a pintura dele. E no final do vídeo fazendo a montagem da bike inteira. Então, rapaziada, como vocês puderam ver aí, eu passei um tempinho lixando aqui, né? Agora ele tá bem mais áspero já, pra poder passar o removedor. Tem umas partes ainda que ainda tá brilhando, ó. Que eu não consegui lixar muito bem ainda. Então eu vou inverter a bike aqui no suporte, colocar ela de ponta cabeça para poder lixar a parte de baixo aqui, lixar a central, lixar aqui ainda, que é um lugarzinho bem ruim de lixar, né? É muito fechado. Então eu vou fazer esse trampo aí, daí eu vou voltar no vídeo aí já com um time-lapse passando o removedor aqui. E na real não precisa deixar assim, né, rapaziada? Não precisa deixar ele no alumínio só, né, rapaziada? Se fosse só aqui, nesse jeito já dava para pintar por cima já, passava o fundo e pintava. Só que como eu fiz isso aqui para poder lixar, se eu pintar por cima com essa tinta aqui, se eu não deixar bem liso a divisa aqui, quando eu pintar ele vai aparecer a divisa por cima, né, da tinta nova. Então ele vai ficar aparecendo, essa parte aqui vai ficar bem lisa, e quando eu chegar aqui ele vai ficar a marca da divisão aqui, né, rapaziada? Então eu vou aproveitar para tirar tudo, deixar quase tudo no áspero aí, né, só no alumínio. As partes que eu não vou me importar muito de tirar até o alumínio é nessas partes, né, rapaziada, que não fica aparecendo muito. Mas é importante deixar tudo bem lixado pro primer pegar e a tinta não ficar saindo depois, né? A tinta tem que grudar bem no quadro. Então, rapaziada, acabei de passar o removedor, tirei tudo o removedor, lixei bem, lixei com estilete, a tinta velha. Daí vim com a lixa e lixei ele inteiro para ficar bem áspero. Ele ainda ficou bastante parte da tinta antiga. Mas esse aqui ele é muito ruim de tirar com a lixa e ele não vai ficar tão marcado, ele é pouca tinta, né?
ele não vai ficar tão marcado no primer. Eu vou dar 2 de mão de primer para ele cobrir bem o quadro. E depois eu vou dar mais 2 de mão da tinta que vai vir por cima daí. Agora eu vou sair, mas mais à noite eu já vou voltar. Eu vou preparar o lugar para pintar ele e preparar as de mão de primer. Aí eu volto mostrando para vocês depois que eu passar as 2 de mão de primer e lixar ele bem, para ele ficar bem liso o primer, para a tinta que for por cima não ficar marcada. Então, rapaziada, tá aí, ó. Passei a primeira mão de primer. O que eu achei bom, rapaziada, aqui, ó, onde ficou a solda aqui, ele quase não dá pra reparar que foi soldado, ó, agora que tá com o primer. Aqui ele ficou uma pequena mancha ali, que ficou uma gota de tinta. Não sei se vai conseguir focar. Aí, ele ficou um pouco de tinta ali. Mas o que eu vou fazer? Ele tá a primeira mão de primer, e aqui eu achei que esse primer conseguiu cobrir muito bem, ó, rapaziada. Aqui nessa solda aqui, ele só ficou as bordas da solda, ele não ficou muito marcado o meio aqui. Aí. Agora ele ficou marcado só as bordas da solda. E eu achei que com uma mão de primer já ele cobriu muito bem. E como uma das cores da bike, da nova cor da bike vai ficar branco, né, rapaziada? Eu achei melhor que eu vou passar uma mão só de primer desse. Aí amanhã eu vou lixar com a lixa d'água. E daí começar a passar a mão de branco já. Provavelmente eu vou dar 2 a 3 de mão de branco. E a ideia do quadro é ficar aqui a parte da frente branco e a parte de trás aqui vermelho. Aí eu vou só fazer essa aqui, porque o branco ele já é praticamente um fundo também, né, rapaziada? Então como esse aqui ele cobriu muito bem, eu não achei que ele fosse cobrir tão bem, né, porque ele tava só no alumínio só, mas olha, ele conseguiu cobrir muito bem. Se fosse um quadro cinza já ia estar praticamente na cor já. Mas agora já é 8, 9 da noite, então eu vou deixar pra fazer amanhã, porque o compressor faz muito barulho, né? Mas olha, já conseguiu cobrir muito bem todas as partes do quadro, ele deu uma boa cobrida, ó. Faltou alguns pontos bem pequenos, que eu acabei não reparando na hora que eu tava pintando, né? Mas o que eu vou fazer amanhã é, no branco eu já faço os detalhes final dele já, porque quando eu cobrir o cinza com o branco, aí já vai dar pra perceber qual parte que tá faltando tinta, né, rapaziada? Então, rapaziada, é o seguinte, o que aconteceu aqui, ó. Faz mais ou menos 1 hora que eu passei a primeira demão de tinta. E essa primeira demão eu já passei com uma sobra, né? Já passei ela bem grossa já. E ele pegou bastante poeirinha do ar, ó, rapaziada. E ele sempre fica essas marquinhas assim, ó. Daí ele também acontece esse aqui, ó. Se eu passar muita tinta, né? E ele não colar, ele fica as bolhas. Vamos ver se ele consegue focar aqui. Aí. Ele fica aquela bolinha de tinta, né? E aquela bolinha ele leva muito tempo pra secar. Que nem agora faz 1 hora que eu pintei e já dá pra passar a mão já. Eu vou até lixar ele com a lixa d'água ali, pra poder tirar essa sujeirinha que fica. Só que a bolha, ela leva muito mais tempo. Se eu deixar aqui, ela ia levar mais 5 horas pra secar a bolha e eu poder lixar a bolha. Então o melhor é pegar o estilete aqui e arrancar a bolha fora, né? Por enquanto eu só achei essa daqui e essa daqui de cima, ó. Eu já risquei ela inteira também. Essa aqui é do tubo do canote. Agora eu vou procurar ver se acha mais bolha aqui. Aí se eu não achar, agora eu já vou lixar ele com a lixa d'água. E daqui eu vou deixar ele secar mais 1 hora, mais ou menos. E daí eu vou vir mais à tarde passando a segunda de mão de branco. Seguinte, rapaziada. Agora umas 10 da noite já, 10 e pouquinho da noite. Agora à tarde eu tinha passado a segunda de mão nele. O branco ficou muito bom. Esse aqui é um branco PU, né? Esse aqui é o branco do Gol, se não me engano. Ele ficou bem liso. Eu ainda tô pensando se eu vou comprar uma lixa d'água 2.000, 3.000 para poder lixar ele e talvez polir. Ele acabou ficando uma manchinha, uma bolha de tinta bem aqui.
Vamos ver se o celular vai conseguir focar bem na bolha aqui. Ele acabou ficando uma bolinha aqui que passando a mão dá pra sentir o relevo. É o único lugar que eu achei a bolinha. Dá pra ver um pouco ali a bolha no reflexo. Mas fora isso, ele ficou bem bom o branco. E eu foquei mais do branco ficar bom daqui pra frente. Que aqui agora eu vou pegar a fita crepe e eu vou fazer a marcação. Porque daqui pra trás ele vai ficar nessa cor aqui, ó. Ele vai ficar um vermelho brilhante. Então agora eu vou pegar a fita, fazer as marcações aqui pra dividir. Tampar essa parte da frente do quadro, né, para não cair respingo de vermelho, porque eu quero só a divisão bem cortada do vermelho e do branco. Eu vou fazer a divisão aqui e começar a passar a primeira camada de vermelho. Eu vou ter que lixar aqui um pouco com a lixa d'água, né, para ele poder grudar bem no branco. Mas eu acho que aqui o acabamento vai ficar muito bom, porque já foi uma camada de primer, foi essas duas de branco que eu passei, e essa última de branco que eu passei, a segunda camada, eu fiz 3 camadas. Eu passei, deixei secar uns 10 minutos, aí eu passei mais uma, deixei secar mais 10 minutos e passei mais uma. Agora eu vou fazer a marcação, pintar ele de vermelho, daí deixar ele secar mais ou menos umas 24 horas inteiro, para ele secar bem, e daí eu venho com a montagem da bike daí. Então, rapaziada, o quadro aqui finalizado a pintura, eu acabei não mostrando, fazendo esses detalhes aqui atrás e tirando as fitas que eu tinha colocado para pintar o final aqui, né, para pintar a parte vermelha. Mas agora já tá no outro dia, faz umas 12 horas mais ou menos que eu pintei o vermelho aqui, então ele já tá bem seco. Mas que esse aqui é spray e o branco é PU. Então, se pá que o vermelho aqui tá mais seco ainda do que o branco que eu pintei antes. Seguinte, rapaziada, finalizada a montagem da bike, faz mais ou menos um dia já que eu fiz aquele time-lapse montando ela. Eu montei ela, já saí até para testar ela ontem, só que eu até cometi erro, né, que eu não passei verniz nela. Eu levei 4 dias para fazer tudo isso que eu fiz, na verdade foi 5, se for contar bem ao certo, desde o dia que eu desmontei ela, levei ela para soldar, aí depois voltou, eu terminei de lixar, passei o primer, as duas mãos de branco e depois o vermelho, né? Então, ó, ela ficou assim. Teve umas partes que o branco ficou com um brilho bom, relativamente bom, né? Tipo aqui, assim. Mas aqui, pode ver que ele tá bem fosco, olha, não tem nem reflexo, né? Que essas partes aqui, quando eu fiz ele... Eu pintei o quadro e eu não esperei secar direito, né? Eu devia ter esperado secar mais. Só que aqui o tempo tava muito ruim, todos os dias que eu mexi nela tava chovendo. Então, quando eu coloquei aqui no suporte, ele apertou e ficou umas marcas. Aí eu tive que passar a lixa d'água, uma lixa fina, né, para ele não ficar áspero. Mas olha, ele tá liso, mas ele não tá com brilho, né? Provavelmente eu vou ter que polir aqui. Aconteceu a mesma coisa aqui embaixo, ele deu um escorrido a tinta. Aí eu lixei tudo esse tubo de baixo aqui, para ele ficar do mesmo tipo, né? Ó, aqui dá pra ver que ele tá com brilho bom ainda. Não foi passado verniz, nada, e ele ainda tá com brilho bom. E é o seguinte, rapaziada, eu paguei 150 na solda. O vermelho é spray, né? Então eu paguei 20 na lata de spray. E o branco eu paguei 80, se não me engano, na lata. E 5 no catalisador. Então meio que deu 85, se não me engano, o branco. Porque o branco é PU automotivo, né, rapaziada? Então aqui na pintura, se for ver, eu não gastei nem 50, eu imagino. Porque deu 20 da lata de spray. Mas o branco ele vem 1 litro de tinta e aqui eu gastei 100 por camada, eu fiz 2 camadas de branco. Então se for contar bem ao certo, meio que gastei 200 para mexer na bike. A solda eu achei que ficou muito boa, ainda mais pelo valor, 150 reais, é difícil achar alguém que faça barato assim, né? Eu vou forçar ela mais, tentar 3,6, 180 para ver se ele vai querer abrir a trinca de volta.
Aqui na frente também ficou bem discreto com a pintura, nem parece que tem solda, né? O cara fez uma solda daqui até aqui, dos dois lados. Então, na minha opinião, a bike ficou muito boa. Eu quis fazer ela branco e vermelho para combinar com a Marzocchi, né? Que a Marzocchi é branca e vermelha. Aí aqui hoje eu comprei outra mesinha. Quando chegar eu vou fazer outro vídeo, provavelmente já. Provavelmente eu vou fazer um bike check. Então eu vou esperar, daqui uns 15 dias vai chegar a mesinha. Vai chegar umas luvinhas também de outra cor, que vai deixar combinando mais a bike ainda, né? O vermelho, eu achei que ficou um vermelho muito bom por ser spray. Eu também acabei nem polindo, não fiz polimento nele, não fiz nada, né? Eu lavei a bike hoje, que eu saí andar com ela ontem já, depois que eu montei. Esses detalhes aqui eu fiz num pincel, eu molhei o pincel no spray e bati assim no quadro, aí ele deu esse detalhe. E seguinte, eu até acabei esquecendo de falar ali, quando eu disse os valores que eu gastei para pintar a bike, mas o branco é PU, né? Então eu tive que pintar ele no compressor. Só que o compressor que eu já tinha, na verdade é o compressor do meu pai, né, que eu peguei emprestado. Mas eu acredito que dá pra fazer uma pintura boa, assim, eu considerei essa pintura muito boa. Até porque fazia tempo, já que eu não pintava nada, assim, com mais perfeição, né, tentando deixar ele o mais bonito possível. Ele ficou uma pintura bem lisa, eu acabei nem polindo até e nem passando verniz, né. Então eu acredito que se der uma polida e passar o verniz, ele vai ficar uma pintura bem brilhosa, né. Ainda mais que essas duas, as duas tintas são tinta brilhante, né. Então eu acredito que dá pra fazer o mesmo efeito, dá pra pintar muito bem assim com spray, né? Só que eu acho que a pessoa vai ter que fazer mais camada por exemplo, se fosse o branco spray, eu ia ter que fazer umas 3 a 4 camadas, gastar uns 2 spray inteiros nela e depois polir ele, mas ele ia dar um brilho muito bom ainda. E seguinte, rapaziada, eu vou ver se eu consigo sair amanhã, se não tiver chovendo. Aqui os 5 dias que eu mexi nela, era tudo chuva, tudo dia de chuva, né? Então ele tava muito ruim de mexer, ele não secava a tinta direito. Mas eu vou ver se eu consigo uma hora amanhã pra sair e gravar um vídeo dela, ou só tirar umas fotos dela pra mostrar como é que ela ficou inteira, né, no ar livre. Mas é isso daí, rapaziada, o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal aí. Valeu e fui!